Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o plugin de comentários. O plugin de comentários é uma facilidade do Creator, é um recurso muito simples de utilizar, arrastar para a tela e configurar, e de uma maneira bem rápida você vai conseguir então colocar no formulário de consulta uma área onde os usuários vão poder realizar comentários acerca de um registro, no caso o registro que nós estamos consultando. O plugin de comentários, então, ele é um plugin da tela de consulta, mas ele não mexe no registro principal, que é o registro que a gente acaba editando, né, no formulário principal. Então, ele não trabalha com esse registro, ele trabalha gravando esses comentários em uma tabela auxiliar. Normalmente, a gente utiliza, né, essa área de comentários para coisas complementares, né? E não informações do registro principal. Atividades complementares que os usuários querem registrar na conversação. É uma funcionalidade orientada ao usuário, registra quem fez e tem regras bem específicas de quem pode excluir o que e quando pode excluir. Ok? E eu vou mostrar para você como a gente vai colocar esse plugin de comentários dentro de uma tela de consulta. Nesse caso vai ser esse mesmo projeto que nós estamos trabalhando na área de consulta do cliente, só que eu vou colocar num outro projeto que ainda não tem isso aí configurado. Então eu tenho um projeto aqui já adiantado, né, mas com esse recurso já utilizado, e um outro projeto numa outra aba que não tem esse recurso ainda. Né? Você vê aqui que nós estamos na aba Últimos Pedidos, que ainda não tem esse recurso aplicado e nós vamos fazer então. Então a nossa utilização, né, a nossa forma de utilização vai ser para registrar o histórico do cliente, né, ou a gente pode utilizar também para fazer anotações do pedido. Nesse caso aqui a gente vai criar uma área de notas do cliente, então nós vamos poder entrar no cadastro de clientes, vir aqui e fazer um comentário, então, né, a respeito daquele cliente, ok? Em qualquer cadastro que você queira criar uma área de anotações, você pode criar uma tabela auxiliar e usar esse plugin de comentário. Vamos lá, então. Então, aqui eu estou com o projeto aberto, ok? Em primeiro lugar, nós temos que criar a tabela para guardar os comentários. Então, eu vou pegar aqui o nosso criador, a criação rápida, e vou colar aqui. Deixa eu só tirar os espaços em branco que estão sobrando, vou colar aqui a criação da tabela pessoa comentário, que vai ter um ID, chave primária, um campo para registrar quando o registro foi criado, um campo para registrar quem criou o registro, o conteúdo do comentário e aqui, muito importante, a chave estrangeira que aponta para a tabela de pessoas. É isso que vai fazer a ligação das tabelas na prática, né? Então, com isso, nós criamos a tabela pessoa comentário, já criou com os campos certinhos, já criou com a chave estrangeira e agora nós precisamos criar a classe de modelo. Então vamos lá, criar classe de modelo, pessoa comentário, só vou ajustar aqui o campo de apresentação, embora não vá ser utilizado para criar nenhuma listagem, nenhum campo de seleção, eu vou deixar certo ele mesmo assim. Ok? Está aqui a classe pessoa comentário, agora eu vou editar ela e nós vamos preencher aqui os campos automáticos, que é o criado em e o criado por. Importante você definir, né, para que o creator saiba quais são os campos que representam a data, a hora da criação e o registro de quem criou o registro. Ok? Próximo passo, só é possível utilizar o plugin, né, e nós vamos utilizar ele dentro do formulário de cliente, o cliente form view, né, nós vamos arrastar aqui o plugin. Só é possível utilizar o plugin se tiver uma relação de composição configurada entre o registro principal e o registro filho, que no caso é o comentário. Então vamos lá, nós vamos na classe de pessoa e vamos criar uma composição com a nova classe comentário. O nome da variável aqui vai ser comentários, né? Salvamos, prontinho, né? Então agora existe uma relação entre pessoa, uma composição entre pessoa e comentário. E com isso a gente vai poder utilizar dentro do formulário de clientes, ok? Como é que utilizamos o plugin então? Eu vou criar uma área nova, aqui uma aba nova, aliás, e essa aba vai se chamar então comentários. Eu posso colocar em qualquer parte da tela o plugin, tá? Posso colocar na parte de baixo, só que eu vou colocar uma nova aba para ter mais espaço, tá? Vai ter aqui uma coluna
e nós vamos então arrastar aqui o plugin Comments, está aqui na área da esquerda, né, os comentários. Vou clicar em cima e agora nós temos que fazer seleção de dados. Como eu já estava com a página aberta quando eu criei a classe, não veio aqui para a tela, então eu vou atualizar os metadados, vou clicar de novo em cima e agora veio aqui, ó, pessoa comentário. Campo de conteúdo é o conteúdo, campo criado em é o created at, campo de criado por é o created by. Olha só que legal, né? Então, colocamos o plugin na tela, definimos os campos. Eu vou clicar aqui para usar ambos os lados. O que é usar ambos os lados? Usar ambos os lados, ele usa esquerda e direita para separar o que eu comentei e o que outros usuários comentaram. Eu, no caso, é o usuário que está logado e outros é qualquer outro usuário. Então, vou deixar ligado o usar ambos os lados. E aqui ele já importou também para a página métodos prontos, como, por exemplo, save comment, delete comment, né? Que são métodos padrão que são injetados aí, que vão fazer essa gravação e a exclusão automatizada dos comentários, ok? Então, agora eu vou salvar. Você que está trabalhando com o teste online vai precisar publicar o teste online. Como foi criada uma tabela nova, vai precisar recriar o ambiente, né? E se você não viu os vídeos ainda, dá uma olhadinha lá na documentação, na área de testes, né? Nós temos ali os vídeos de preservando os dados cadastrados, né? Vai ser necessário você republicar o teste online preservando os dados cadastrados. Aqui eu estou trabalhando com um ambiente local, né? Eu não estou trabalhando com o teste online. Então, para isso, eu vou primeiro salvar meus dados que eu já tenho cadastrados aqui no baixar como SQL. Pronto. E agora então eu vou usar o atualizador para baixar, né, para baixar os programas, a atualização, né, do cliente Form View, a model pessoa comentário, a atualização da classe de modelo pessoa, já que ela tem um relacionamento novo, aqui cliente formview.php e a base de dados curso.db, né, que é o banco de dados, tem novas tabelas ali dentro. Então vamos aplicar as atualizações. Pronto, agora eu vou entrar em qualquer lugar aqui, por exemplo, listagem de pedidos, e está zerada, porque eu importei o banco novo, né? Como recriar o teste online completamente. Então eu tenho que agora reimportar os exemplos aqui. Pronto. Reimportamos os exemplos, voltaram os dados, então com isso a gente consegue prosseguir. Agora eu vou entrar aqui na listagem de clientes, vou clicar aqui na visualização, comentários. Já tenho o painel aqui, vou criar dois comentários, AAA e BBB. Olha só que maravilha, está funcionando. Agora eu vou deslogar e vou logar com outro usuário. Faltou só ativar esse outro usuário, vamos ativar ele rapidamente. Aqui no menu administração, usuários, o usuário user. Ok, esse usuário está sem permissão de acesso aos programas, então eu vou rapidamente, também aqui nas permissões de acesso, no usuário user, colocar ele em todos os grupos que eu tenho disponíveis para que seja possível, para a gente não precise mais conceder nenhuma permissão para ele. Pronto, agora sim. Acesso aqui ao cadastro de clientes, comentários. Olha só, agora os comentários dele vão ficar no outro lado, né? Porque ele é outro usuário. Então aqui temos os comentários do administrador e aqui os do user. Perfeito, agora a gente já tem comentários de dois usuários diferentes, né? Aqui na área de comentários. E agora nós podemos voltar lá para o Creator, né, para falarmos um pouquinho de outros recursos, que são as regras, né? Então aqui nós temos as regras de exibição, de exclusão, delay para o delete e a regra de administração. Começar com a regra de administração. Se aqui tiver definido que o administrador tem permissão total, o admin, que é o usuário admin, ele vai poder excluir qualquer comentário a qualquer hora, né? Ele é uma permissão global, né? E se eu clicar aqui que não há usuário de administração, aí o usuário admin é um usuário comum e ele é tratado, né, para os comentários como um usuário qualquer. Exibir todos os registros ou apenas os registros do usuário. Se eu marcar aqui só os registros dos usuários, o usuário só vai ver os comentários dele, desde que esse usuário não seja o administrador e ele esteja com permissão completa. Aí, mesmo assim, ele vai ver tudo, né? Permitir exclusão, sim,
não, ou apenas os registros do usuário, né? Se eu marcar essa opção, apenas o usuário só vai poder excluir os usuários deles, a não ser que for o admin, né, que estiver logado. Aí ele é mais poderoso, né? E o delay para delete é uma regra aqui que somente as pessoas poderão apagar os registros depois de alguns minutos, né? Então imagina assim, você fez um comentário, mas se arrependeu dele. Então você tem X minutos que você pode apagar aquele comentário. Depois é como se as pessoas já tivessem visto, né? E aí ele tem que ficar no sistema. Então vamos fazer alguns testes aqui. Eu vou botar a exibição só para o usuário do registro. Vou colocar que não tem usuário de administração. Ok? Então vamos lá, salvamos, vamos atualizar aqui o XML, vamos entrar aqui nos comentários, o usuário administrador só vê agora os comentários dele, né? E o usuário user também, né? Ele só deve visualizar os comentários dele. Aí, perfeitamente, né? Essa regra só funciona porque eu marquei que o usuário admin é um usuário comum, né? Ele que não tem privilégios, porque se eu marcasse que ele tem permissão total, aí mesmo sendo administrador logado ele pode tudo, né? Então esse é um caso que a gente pode marcar. A outra opção é exibir todos os registros, mas o usuário só pode excluir os dele mesmo, né? É um cenário um pouquinho diferente. Vamos atualizar aqui. Pronto. Vamos clicar aqui para ver os comentários. Agora o usuário admin, ele vê de todo mundo, mas ele só pode excluir os dele. É sempre importante lembrar que se você marcar aqui a opção que o administrador tem permissão total, não importa as regras que você personalizar aqui de delete, de exclusão, o usuário admin sempre vai poder tudo. Então, às vezes, você está logado como admin, opa, mas não está funcionando, ele está deixando, o admin está vendo de todos, está excluindo de todos e não está respeitando o tempo, porque daí o admin ele tem o papel de moderador. Permissão total é essa, né? Então, para testar, é sempre bom você testar esses recursos usando um outro usuário, um usuário comum e não o admin, né? Se você tiver ligado essa opção aqui, né? Porque daí ele tem permissão completa mesmo. Lembrando que o delay para delete é uma regra de minutos, né? Que funciona aí para usuários comuns, né? Se não for o admin com permissão total, que possibilita então só apagar o registro dentro dessa janela de tempo. Depois o registro fica e só o admin com permissão total vai poder excluir. Lembrando que o admin com permissão total ele tem um papel de moderação, né? Então é interessante deixar um usuário, o admin com esse papel, caso contrário alguém escreve um comentário que não deveria, né? Acaba sendo impossível de excluir ele. Então vou deixar aqui como regra padrão, sempre exibir de todos os registros, mas deixar excluir apenas os registros do usuário e ter o admin como moderador, ok? E ter o delay de 15 minutos aí é uma regra bem comum, acredito que a maioria vai usar na maioria das situações também. Aproveitando para falar dos métodos, né, tanto de salvamento quanto de exclusão, que são importados automaticamente quando a gente cria o plugin. Pode ser que em algum momento você queira personalizar, criando uma ação nova ou diferente quando vai ser excluído o comentário ou quando ele vai ser salvo, né? Lembrando que sempre que o registro for salvo, esse método aqui, o save comment, ele retorna um objeto. Tá? E esse objeto é um objeto da classe pessoa comentário, ou seja, o próprio comentário que foi gravado no banco. Então, se você quiser fazer alguma coisa com essa informação, você pode aqui nesse ponto, né? Inclusive, nós podemos usar o assistente aqui de mensagens para que no momento que alguém faz um comentário novo, a gente pode, por exemplo, enviar um e-mail para alguém, né? Por que não? Podemos pegar e enviar a notificar alguém por meio de um e-mail, né? Ou podemos também criar uma notificação de sistema, que é a notificação de sininho, aí com a classe System Notification, né? Então dá para fazer várias ações, né? À medida que alguém comenta, né, um dado, um registro, por exemplo, um pedido, eu posso notificar ou mandar um e-mail para a pessoa que fez o pedido, né? Que abriu, ou que está atendendo aquele pedido, né? São várias ações aí que a gente pode fazer. Que é bem fácil de fazer nesses pontos aí, que é o ponto de salvar e excluir o comentário. Lembrando que é bem fácil colocar o painel de comentário na tela, basta criar a tabela auxiliar, configurar a composição, arrastar o componente, configurar aqui
e já sai funcionando. Basta configurarmos as regras e ainda temos os métodos automatizados com ponto aí de personalização. Então é muito mais fácil do que se você fosse fazer manualmente todos esses controles com a timeline, as regras, né? Isso daria muito código, muita coisa para você se preocupar, e assim é só arrastar o painel e configurar. Esse é o grande lance dos plugins aqui do painel, dos formulários de consulta.